Olá, meus amores, como vocês estão? Meus amores de todos os signos, de todas as cores, de todos os amores. Bom, de uma forma meio improvisada, talvez, embora isso já esteja na minha mente há bastante tempo, eu tenho um probleminha de vergonha, de timidez, né, para falar algumas coisas assim que eu queria falar, além do tarô, né, mas porém incluindo o tarô nesse tema, nessa trajetória. E aí eu falei, bom, vou aproveitar que eu não estou mostrando mesmo a carinha, né? Então vamos lá. Esse é um quadro novo, tá, gente? Que mais aí pra frente vai ficar bem mais legalzinho, vai ficar mais decente, né? Do que uma folha de papel e um rascunho. Então, assim, vamos lá, porque eu tava um tanto ansiosa. E aí, se eu fosse esperar realmente esse processo, né, do negócio dos dentes, eu falei, ai, vai demorar muito e eu queria tanto conversar, né, com o pessoal. Então, vamos lá. O que eu quero falar hoje é a respeito do arcano maior dos amantes. E o arcano maior dos amantes, ele traz uma fala que vai dizer almas gêmeas, encontro de almas gêmeas, encontro destinado. Vai falar também de decisões dentro do relacionamento, né? E vai falar também do relacionamento propriamente dito, tá? O motivo de eu querer fazer um vídeo a respeito de relacionamentos, e isso vai envolver também amor próprio, né? E aí vou trazer de repente um exemplo meu aqui, né? Eu também já tive relacionamentos que já nasciam fadados ao fracasso, né? E eu sempre atraía parceria romântica, sempre, tipo assim, pareciam, só mudava a pessoa, mas as atitudes, o que a pessoa fazia, falava, era o mesmo padrão. E aí, obviamente, que ia estar fadado ao fracasso de novo, né? E aí, eu nunca tive condições, assim, de estar indo em psicólogo, de estar pagando. Então, um dia, o lance da psicologia, ela foi, assim, apareceu para mim. E aí, alguém me disse alguma coisa a respeito da psicologia e dos nossos comportamentos e o que certos comportamentos geram, né, de atitude. E aí isso me interessou e hoje, graças a Deus, em dia a gente tem acesso a várias informações muito boas, né? A gente tem que saber selecionar, obviamente, porque tem informação também ruim, né? Mas enfim, eu comecei um processo de autocura nessa questão do amor próprio, nessa questão de relacionamentos aqui. E aí eu queria saber o porquê que mesmo dentro de um relacionamento ruim, onde eu geralmente era só prejudicada, por que que eu insistia em estar ali, por que que eu insistia nesse relacionamento, o que me fazia realmente ficar numa situação que eu já tinha até visto claramente que não era isso que eu queria, que isso não ia ser legal para mim. Então eu comecei essa busca, né? E aí, comigo, as coisas que eu busquei dentro de mim, eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, culpa, os nossos ancestrais, os preconceitos e as, como é que eu falo, as imposições da sociedade em relação a relacionamento. Então, assim, o que que me impede de ter esse amor próprio, o que me faz ficar tão subjugado no relacionamento amoroso, né? Então, assim, a gente pode ter dentro dessa nossa busca interna, porque eu vim falar mais sobre isso, sobre o que vocês podem buscar, a maneira como vocês podem descobrir dentro de vocês o porquê de alguns comportamentos dentro de relacionamento, porque é que toda vez o meu relacionamento não dá certo. Eu sei que existe uma fala que vai dizer que isso deve ser de família, porque na minha família ninguém nunca conseguiu se relacionar com um par romântico.
Mas, seja como for, você tem que entender que você é um ser individual, hoje em dia, da sua família. Então, assim, de repente a gente carrega culpa, e por carregar a culpa, a gente não consegue ser feliz no amor. Então, assim, a felicidade, um relacionamento bom, ele nunca vai ser bom pra gente, porque a gente não merece. Em algum momento da vida, a gente acreditou que é porque a gente não merece ter alguém legal ao lado, né? Vamos falar também dos ancestrais, e os ancestrais a gente vai entrar na questão de como nós fomos criados, de que tipo de sociedade, o que a sociedade falava naquele tempo em que a gente foi criado, que a gente cresceu, né? Vai falar também da nossa observação dentro dos relacionamentos dos nossos ancestrais também. Então, assim, isso tem uma raiz dentro da minha ancestralidade. E isso realmente é o que me atrapalha. Eu sigo realmente os mesmos caminhos e tenho a mesma falta de sorte no relacionamento, então eu vou buscar dentro de mim quebrar isso. Eu vou tentar buscar dentro de mim o porquê que eu me sinto culpada e culpado e não merecedora de um bom amor, né? E aí eu vou observar também os meus ancestrais. E aí eu vou observar que nós não vamos falar que a culpa foi deles, porque eles fizeram o que eles sabiam, mas a gente vai falar de repetir um padrão, entende? A gente vai perceber quando a gente vai para a nossa introspecção, que seria até mesmo o arcano do eremita, né? Eu não sei se eu vou conseguir achar ele aqui com facilidade, mas a gente vai falar do arcano do eremita e dessa introspecção, e dentro dessa introspecção, toda a nossa caminhada. Então, eu acho um ponto importante a gente observar quais padrões a gente está repetindo realmente para alcançar essa cura, né? Esse amor próprio. E aí nós temos também aqui os preconceitos da sociedade também, né? Então, assim, o contexto em que a gente cresceu, a forma como as coisas eram faladas e entendidas na época em relação a relacionamento, muito do que a gente viu, de repente, nos relacionamentos, tanto dos nossos pais, para quem, né, assim, os relacionamentos que vocês tiveram mais por perto, entende? Então, assim, são coisas para cada um vai ter uma dor, cada um vai ter aqui um lugar para observar, cada um vai ter, encontrar dentro de si, aqui eu entendo o gatilho, o motivo pelo qual a gente vai sempre atrair a pessoa errada, entre aspas falando, né? E aí, como é que a gente também acaba entendendo o relacionamento e exigindo que a outra pessoa se encaixe dentro daquilo que a gente pensa de um relacionamento, né? Eu sempre costumo brincar com as pessoas que eu atendo, que tem aquele meme que fala, né? Tá terminando comigo, mas eu tô terminando com você, mas o problema não é você, o problema sou eu. Então aqui realmente é mais ou menos isso, né? Então assim, não que a pessoa que ela vem, ela não esteja num padrão errado, até mesmo para a vida dela, e muito mais para sua vida, né? Mas também as curas que a gente precisa fazer na vida da gente para poder ter o maior proveito e mudar a energia. Então, assim, a pessoa que vai chegar na gente, ela vai ser atraída pela nossa energia, pelas nossas feridas emocionais ainda, né? Então, assim, esse ponto para de repente que eu entendo que pode ajudar vocês, né? Buscar dentro de vocês, então, se for uma culpa, por que o motivo da culpa? Por que eu não mereço ter alguém legal? Aonde é que eu geralmente vou com os meus olhos e com o meu coração quando eu vou avaliar o que eu mereço de um relacionamento ou não? Entende? E aí observar os relacionamentos, o ambiente onde você cresceu, a maneira como você foi ensinado. Então tudo isso conta, e muito, né? E eu descobri muita coisa dentro de mim. Eu descobri, por exemplo, que eu não gostava tanto assim da pessoa, que o que na verdade eu queria era resgatar essa pessoa. A gente tem muito aquela fala na sociedade a respeito da mulher, de que a mulher que quer, ela consegue colocar o cara nos eixos, mas gente, é um relacionamento, é uma reciprocidade, ou a gente vai ser a mãe da pessoa ou o pai da pessoa, entende? Então, assim, são coisas que eu entendo que a gente deveria pensar melhor, porque isso é trazido isso são costumes, assim, enraizados na gente, vindo mesmo da sociedade,
né? Vindo mesmo daquilo que a sociedade lança, daquilo que a gente cresce ouvindo, né? Então, assim, algumas coisas que eu entendo que de repente já não é realmente mais, vamos dizer assim, hoje em dia a gente pode falar disso abertamente, a respeito de que realmente a gente não é médica, não é mãe, não é psicóloga de um parceiro, tá? E essa coisa da mulher que tal, que ela faz isso e aquilo com o homem é a mentira mais cabeluda que foi contada pra gente durante toda a vida, né? Assim também como eu entendo que tem homem que acha que vai poder colocar a mulher no eixo, enfim. E isso é o nosso ego, né? Mas por que a gente traz isso? Por que a gente dá essa corda pro ego, né? Por que a gente abre essa porta para esse tipo de relacionamento? Então, assim, a gente entrar realmente aqui numa introspecção, mais uma vez eu vou falar, né? E trazer realmente de dentro da gente onde é que estão aí essas causas verdadeiras. Então, assim, eu não gostava realmente da pessoa. Hoje, se eu falar para alguém que está apaixonado, ele vai falar: você tá louca, é a mulher, é o homem da minha vida, eu tenho certeza que eu amo, e é a pessoa certa, e blá, blá, né? Às vezes a gente acaba se apegando em coisas tão pequenas para achar que aquela pessoa é a pessoa certa pra gente, né? Às vezes você tem um sinalzinho de nascença aqui no braço que ninguém nunca reparou, e aí a pessoa repara, você fala: nossa, realmente é essa pessoa, né? Realmente, olha, nunca ninguém tinha reparado nesse sinal. E aí tal, entende? Então, a maneira como a gente vai colocar a expectativa na outra pessoa, a maneira como a gente vai esperar que essa pessoa corresponda àquilo que a gente sonha, muitas das vezes vai acabar mesmo em fracasso, né? E aí, assim, a questão tem que ser resolvida com a gente, né? Porque a pessoa lá do outro lado é um ser individual e você também é. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode pensar, que a gente pode estar suscitando, buscando dentro da gente, de onde é que realmente vem o problema, de onde realmente vem essa paixão desenfreada. De onde realmente vem essa coisa que toda vez que eu vou me relacionar, eu perco a noção e eu entrego a minha vida para a pessoa e ali eu fico presa no relacionamento. Então tudo tem um motivo. E aí, como eu sempre falo, né, nos atendimentos, gente, o buraco sempre é mais embaixo. Realmente a questão nunca é o relacionamento em si, mas o trazer um relacionamento de repente que não faz bem, porque a gente precisa ser curado. Entendeu? Então vai ter sempre. E aí o ego vai fazer a gente ficar dançando nessas situações, enquanto a gente não parar e não resolver realmente essas pendengas dentro da gente, né? Então, assim, para mim, me ajudou muito essa busca, me ajudou muito esses momentos em que eu parava para refletir e eu fui buscar o real motivo, meu Deus, de eu ter ficado tanto tempo presa em relacionamentos que no final era a morte mesmo, né? E só Deus sabe o que a gente passa quando a gente está passando um luto de término de relacionamento. É a morte, gente, é um luto, tá bom? Então, assim, eu queria deixar, né, sobre isso. E aí a solução, né? Então, assim, no caso, como que eu entenderia uma solução? Para quem pode realmente, tem condições financeiras de fazer uma terapia, de ir para um psicólogo, psicóloga, eu acho que é o caminho realmente, e esse é o caminho para todo mundo. As pessoas negam, mas todo mundo deveria ter condições e entendimento de que é preciso sim um psicólogo, tá? Ajuda muito, sabe? Ajuda muito. A pessoa, geralmente, o psicólogo, sendo uma pessoa competente, ela vai realmente tirar você daquele estado ali de choque, daquele estado de pensamento, de um pensamento só, ela vai conseguir fazer com que você pense em outras maneiras. Então, eu aconselho muito, tá? Para quem não tem condições, então vamos para a introspecção solitária. Convido vocês. É o que eu sempre faço e tem muito resultado e tem muita coisa na internet boa que a gente pode buscar também, tá? E é importante a gente se conhecer internamente. Esse é o principal da vida, conhecimento interno, né? E aí a gente vai falar dentro da culpa, de repente, né, que a gente carrega, ir para esse caminho do auto-perdão, né, que a gente entra nele quando a gente começa com o nosso autoconhecimento. E aqui tem você, e aí tem o fato de você ser também uma pessoa única, né? Então, realmente, as suas reações, a maneira como você vai se comportar
dentro de um relacionamento, para cada um vai ser um tipo de comportamento, cada um vai reagir de uma maneira, né? Então, assim, essa coisa de não se culpar. Então, assim, poxa, só veio aqui para falar um monte de coisa para mim, jogou no meu colo, mas não. É uma maneira realmente de você se livrar da culpa, de você se livrar, perdoar realmente o que já aconteceu. É uma maneira de você ir realmente para o novo. É esse autoconhecimento, a autodescoberta, tá bom? É muita coisa, como eu falei, o buraco sempre é mais embaixo. Dificilmente essa coisa vai estar doendo por causa dessa questão do momento. Ela já vem de outra coisa, de outros sentimentos, entendeu? E assim, é um caminho realmente de sucesso, eu prometo para vocês. Palavra de bruxa, tá bom? De que realmente o autoconhecimento cura a gente de muita coisa. E aí faz a gente entender onde é que a gente atraía relacionamentos fadados já ao fracasso, tá bom? E aí vocês vão entender que nunca foi azar, que nunca foi porque isso acontece na minha família e eu não posso quebrar esse padrão, porque a gente pode sim quebrar esse padrão e ser feliz, tá bom? Então, assim, era o que eu queria deixar para vocês hoje nessa estreia. E aí eu vou pedir para quem tiver paciência de ouvir tudo, né? Vou pedir para que você deixe aí a opinião de vocês sobre isso, tá? O que vocês acharam do vídeo, se ficou claro o que eu falei aqui, se deu para entender o que eu quis dizer, tá bom? E aí a gente se vê, se tudo der certo, se tiver, né, se o pessoal gostar, a gente volta na próxima segunda-feira de novo, falando mais um pouco a respeito aqui do amor próprio e dos relacionamentos, tá bom? Um beijo, meus amores, muito obrigado aí pela paciência e até mais. Tchau, tchau.